Oi, crianças, tudo bem? Vamos para mais uma lição. A nossa lição de hoje é a lição 11. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Abaixem suas cabeças e vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, por este dia que o Senhor nos deu, por essa manhã maravilhosa. Agradeço, ó Deus, por tudo que nós temos, ó Pai. Agradeço porque o Senhor não deixou faltar nada em nossas vidas e nos protegeu esta semana, ó Deus. Venho te pedir, ó Pai, pela lição que nós vamos aprender hoje, que entre em nossos corações e que nós consigamos aprender cada dia mais com essas lições e as outras que virão. E com a palavra do pastor também, ó Deus. Pai querido, venho te pedir que o Senhor continue nos protegendo e nos guardando, perdoe nossos pecados e nos ajude, ó Pai, a sermos servos fiéis a Ti. Em nome de Jesus, amém. Nossa lição está baseada em Atos, capítulo 6, capítulo 8, versículos de 7 a 60. Nosso versículo é: Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Atos 6, capítulo 8. O tema da nossa lição é Estevão, um homem de coragem. Estevão foi um homem especial. Ele foi escolhido para ser um dos diáconos. Diácono eram homens que ajudavam os discípulos e cuidar das viúvas, né? Ajudar nas necessidades das viúvas, para que os discípulos pudessem se concentrar nas orações, pudessem se manter nas orações e no ministério da palavra. Estevão era um homem de boa reputação, cheio de Espírito Santo, sabedoria e cheio de fé. Para ser diácono, a Bíblia diz que para ser diácono, os homens precisavam ter boa reputação, cheio do Espírito Santo e ter muita sabedoria. E Estevão era assim. Estevão era um homem de boa reputação, era cheio do Espírito Santo, tinha sabedoria e tinha uma coisa a mais. Ele era cheio de fé, né? As tarefas de Estevão foram, além de cuidar das viúvas, ele cuidava das viúvas, com as necessidades das viúvas, ajudava as viúvas, mas ele também fazia uma coisa a mais. Ele pregava a palavra de Deus. E também, em nome de Jesus, ele conseguia realizar milagres. Porque ele era um homem cheio de fé, ele era um homem bom, fiel a Deus. E Deus concedia a ele ajudar a curar as pessoas, a realizar milagres. E os homens da lei, por Estevão, porque assim, o diácono ele tinha que cumprir só aquilo, cuidar das viúvas. E Estevão fez mais que isso. E os homens da lei ficaram bravos porque Estevão pregava a palavra e fazia milagres. Só que eles, como eles ficavam bravos com isso, o que eles fizeram? Eles pagaram para as pessoas, eles pegaram as pessoas, algumas pessoas, pagaram para elas mentirem. Essas pessoas mentiram sobre Estevão, mentiram falando que ele falava coisas erradas sobre Deus, que ele mentia sobre Deus, que ele não falava a verdade. Essas pessoas que foram pagas mentiram falando que Estevão falou que as leis de Moisés não iam funcionar mais. Então essas pessoas mentiram. E por conta dessas mentiras dessas pessoas, Estevão foi levado para ser julgado. Ele foi levado para ser julgado e como ele não conseguia, como ele foi levado para ser julgado, ele não tinha como falar a verdade. Ele falava a verdade, mas as pessoas não acreditavam nele. Então, por essa mentira dessas pessoas, Estevão foi levado para o conselho e no conselho ele foi julgado pelas mentiras dele. Estevão poderia ter ficado com medo. E agora? Eu tô falando a verdade, as pessoas não acreditam em mim, então eu não vou falar mais nada. Eu vou ficar quieto e não vou falar mais nada. Mas não. Estevão teve coragem. Ele teve coragem e começou a pregar para o povo que estava lá no julgamento. Ele começou a falar a palavra de Deus para o povo que estava no julgamento, começou a falar que o povo estava errado, estava andando em caminhos errados, estavam pregando errado. Estevão teve coragem e começou a falar para as pessoas que elas estavam vivendo uma vida errada, né? Que eles tinham que se entregar a sua vida a Jesus, né? Que eles tinham que mudar de vida, voltar para Deus. E esses homens da lei ficaram ainda muito mais bravos porque Estevão continuou pregando. Era para Estevão ficar quieto, mas Estevão não se calou. Estevão continuou pregando, continuou falando a palavra de Deus. E por conta disso, infelizmente, eles levaram Estevão para fora lá do julgamento lá e apedrejaram Estevão. E enquanto Estevão estava sendo apedrejado,
Ele poderia ter falado, quer saber? Vou desistir dessas pessoas. Que essas pessoas morram. Não, Estevão não fez isso. Enquanto Estevão estava sendo apedrejado, as pessoas tacaram pedra em Estevão, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele pediu para Deus perdoá-las, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Ele pediu para elas, para Deus perdoar essas pessoas, para Deus para Deus perdoar aquelas pessoas, porque essas pessoas não sabiam o que estavam fazendo de errado. Então, assim, Estevão foi uma pessoa de muita fé, uma pessoa muito especial e acabou morrendo em nome de Jesus, né? E ele não perdeu a fé até no último momento de vida dele, no último sopro de vida dele, ele não perdeu a fé. Nós temos que ter coragem igual Estevão teve. Nós temos que ter coragem e falar de Deus para as pessoas. Porque hoje as pessoas estão vivendo, nosso mundo está muito perdido, as pessoas estão fazendo muitas coisas erradas, existem pessoas muito ruins, crianças ruins, e nós que somos, vocês que são crianças, tenham a oportunidade de falar sobre Deus, mas não tenham medo, tenham coragem igual Estevão teve, tenham fé em Deus, acreditem que Deus pode mudar a vida dessas pessoas, espalhem a palavra. Fale a Deus, fale dessas pessoas para Deus, falem para elas que elas, como elas vivem hoje, elas estão pecando, elas estão vivendo um mundo com pecado, e que elas não são nada sem Deus. Aceitando Jesus, nossos pecados são perdoados e nós vivemos mais felizes, mais alegres e vamos ter a vida eterna com Deus nos céus, né? Quem quer ter a vida eterna com Deus? Eu quero ter a vida eterna com Deus. Você quer que seu amigo tenha a vida eterna com Deus? Então fale para ele. Seja corajoso, igual Estevão foi. Essa palavra não é só para vocês, é para a tia Bia também. A tia Bia também tem que ser corajosa e falar de Deus para as pessoas. Porque as pessoas precisam cada vez mais de Deus. Então que nós possamos, com essa lição, nós possamos aprender a sermos corajosos, né? A sermos fiéis como Estevão foi e a ser corajosos como Estevão foi. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história. A história teve um final um pouco triste, mas é o que acontece realmente, né? Hoje os nossos missionários estão lá falando sobre Deus, mas eles correm risco de vida igual Estevão correu, igual aconteceu com Estevão. As pessoas em outros países não gostam muito da palavra de Deus, mas os missionários estão tendo a coragem, igual Estevão teve. Nós também temos que ter coragem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da lição, tá? Aqui na nossa atividade, tá pedindo pra gente ler o capítulo 7, versículos 59 e 60 e escrever a oração que Estevão fez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da história, tá? E que nós possamos mudar de vida e ser como Estevão, tá bom? Tchau, crianças, e até a próxima!